Olá a todos e a todas que se inscreveram, né, no primeiro seminário do Lab e escolheram, né, esse mini curso para estar acompanhando, assistindo e debatendo aqui junto comigo. O mini curso Fazer Pesquisa, a elaboração de um projeto de pesquisa. Meu nome é Jaciara Azevedo Rodrigues, eu sou mestranda em História pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, sou especialista em estudos de História Local pela Universidade Estadual da Paraíba e sou graduada em História também pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, aqui no Ceará. Sou cearense. E desde já eu gostaria de destacar o prazer incrível, né, de contribuir de certa forma com a aprendizagem, né, de vocês acadêmicos. Acho que sou suspeita um pouco para falar, mas eu sou apaixonada, né, pelo mundo acadêmico e é um enorme prazer mesmo estar trazendo um pouco do meu conhecimento, da minha experiência para vocês, né, que se não já tiverem desenvolvendo o projeto de pesquisa de vocês, com certeza já estão aí mapeando qual tema melhor para já iniciar a escrita desse projeto que é tão importante, né, para a elaboração do seu TCC, da sua dissertação de mestrado, né, para entrar numa seleção de mestrado. Então, espero que seja bastante proveitosa nossa reunião aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, algo que não ficar tão claro, vocês podem comentar aqui abaixo do vídeo. Eu irei, né, tentar sanar as dúvidas de vocês. E vamos lá, né? O nosso mini curso, ele está dividido, né, em algumas partes, em alguns momentos. Primeiramente, eu vou falar um pouco, né, das considerações iniciais. Eu aqui já fiz para vocês, me apresentei. E aí, eu vou, antes de adentrar especificamente nos tópicos, né, que compõem um projeto de pesquisa, eu vou mostrar para vocês a função de um projeto, para que serve um projeto. Vocês já ouviram falar nessa expressão, nesse nome, né? O que exatamente é um projeto? Para que serve um projeto? E aí depois, exatamente, a gente vai ver esmiuçadamente cada parte que compõe um projeto. A gente vai ver que não existe um padrão exato, um modelo específico de projeto. Muito importante também saber disso. E eu também vou dar mais em seguida, né, algumas dicas para quem tem o desejo, quem está na graduação e tem o desejo de adentrar no mestrado, né, em um programa de pós-graduação. Para a seleção, exige, né, um projeto de pesquisa na maioria dos editais. Então, eu vou estar lançando algumas dicas especiais que eu separei para vocês. E aí também, claro que tem que falar da boa escrita, né, da importância de você, como escrever um projeto, como eu devo usar, né, da minha leitura, me utilizar de uma boa escrita, como isso deve ocorrer. Então, essas são algumas partes que eu vou estar desenvolvendo aqui para vocês nesse mini curso. Aí, como eu falei para vocês, antes de pensar exatamente como fazer um projeto de pesquisa, a gente precisa refletir acerca de alguns aspectos. O que seria exatamente, né, a importância desse mini curso? Acredito que quem está aqui na graduação não teve disciplinas relacionadas exatamente a ensinar metodologicamente como escrever um projeto de pesquisa. A disciplina que a gente tem mais próximo disso é a disciplina de metodologia do trabalho científico, né, que a gente normalmente vê no primeiro, segundo semestre da faculdade, e não é uma disciplina específica, né, de projeto de pesquisa. Muitas vezes a gente se sente um pouco perdido no momento de escrever o nosso TCC lá no final da graduação. Então, assim,
de certa forma, né, eu pensei nessa escassez que há na graduação exatamente, né, até por conta da demanda dos orientadores, dos professores, de tentar trazer para vocês de forma mais didática e lúdica um pouco de como se deve, né, escrever, elaborar esse projeto tão importante. Então, a importância, né, justificando aqui a escolha dessa temática do mini curso para vocês, é bastante importante, sim, vocês terem em mente como construir esse projeto. E para que serve um projeto de pesquisa, né? Poxa, para que eu vou querer um projeto de pesquisa? Porque eu não posso já partir para a escrita do meu TCC, da minha dissertação, sem passar por um projeto de pesquisa. Normalmente, um projeto de pesquisa, ele é constituído de 10, 12 a 15 páginas, né? Isso vai variar muito, dependendo do seu tema, dependendo do edital que você está fazendo a seleção para o mestrado, dependendo de quantas páginas o seu orientador da graduação solicite. Então, varia, certo? E aí, o projeto de pesquisa, ele vai praticamente ser um guião para você, ele vai lhe guiar, né? Você vai arquitetar todo o esqueleto da sua proposta de pesquisa nele. Então, assim, todo o seu trabalho final de conclusão de curso, você vai tentar resumir em 15 páginas, em 12 páginas, que é um projeto de pesquisa. Então, assim, o projeto de pesquisa, ele oferece de forma enxugada, sintetizada, a ideia principal da sua pesquisa. O que você quer pesquisar, como você pretende fazer, quais meios você vai se utilizar para produzir essa pesquisa, para essa pesquisa ela conseguir ser concretizada. Certo? Então, a importância de um projeto de pesquisa é fulcral, porque ela vai oferecer um norte, né, para nós, pesquisadores, na condução da nossa pesquisa. E aí, por isso que a gente vai bater muito na tecla aqui no nosso encontro de hoje, que a escrita de um projeto de pesquisa tem que ser o mais claro e objetivo possível. Você tem que tentar ser o mais objetivo que você puder. Porque como são poucas laudas que permite, né, um projeto de pesquisa, você precisa saber manobrar isso, né? Você não pode também perder tanto tempo escrevendo coisas que desnecessárias, né? Ser tão prolixo. Você vai tentar ser o máximo objetivo nessa escrita. Olha, o meu objetivo é esse, o meu tema é esse, eu vou trabalhar com gráficos, com tabelas, com imagens. Então, assim, é você tentar ser objetivo. Inclusive, um dos critérios para se considerar um bom projeto de pesquisa, que eles atribuem pontuação para isso, é a capacidade que você, como pesquisador, teve de ser o mais objetivo possível. Então, novamente, vou ressaltar aqui para vocês, tentar ser claro, né? E aí vem o questionamento: existe projeto de pesquisa na graduação? Olha, você aí já falou da importância de um projeto de pesquisa para a seleção de mestrado. Mas e na graduação? A gente já tem contato com esse projeto de pesquisa? E a resposta é sim, pessoal. Na maioria das graduações, né, varia de programa para programa, a gente tem a disciplina de pesquisa 1 e pesquisa 2. A TCC1, TCC2, é onde você, no 1, na parte primeira, é onde você vai construir o seu projeto de pesquisa. Normalmente, essa disciplina, ela é uma dos seus últimos semestres, né? Penúltimo, antepenúltimo, que você vai desenvolver esse projeto de pesquisa. E aí, justamente esse projeto, né, deve servir a você como uma ajuda depois para você dirigir sua pesquisa ao longo, né, dos meses. A gente vai ver o que tem um projeto de pesquisa necessariamente. Mas antes de saber os tópicos que constituem esse projeto, é importante pensarmos o tema. Para eu fazer um projeto de pesquisa, eu preciso
ter uma pesquisa, né? Eu preciso saber uma temática, eu preciso explorar uma problemática que eu visualizo como relevante, tanto academicamente como na sociedade, uma problemática que vai me render bons frutos, uma problemática viável, né, de ser pesquisada. Não adianta você escolher, um tema ótimo, assim, beleza, que problema top que você está explorando, mas e você tem documento para explorar isso? Você tem referencial teórico sobre esse tema? Porque aí é onde você tem que pensar. Existe bagagem suficiente para você desenvolver esse tema? Então, antes de pensar o tema, você tem que pensar sobre esses aspectos também. A viabilidade que a gente vai ver posteriormente. E aí, a importância de quando você elaborar um título, né, para o seu tema, selecionar uma temática, você pensar o recorte, porque, assim, não tem como a gente pensar tanto um recorte espacial como um recorte de tempo, falando aqui para a galera da história. Não tem como eu pensar um projeto de pesquisa analisando um recorte bem grande, né? Assim, séculos e séculos. É quase impossível, né? Em poucos anos da sua graduação ou do seu mestrado, você conseguir explorar todos esses anos. E também isso vale para espaço. Eu não posso escolher o bullying na Europa. Imagina, a Europa é um continente, a Europa ela abrange, né, uma diversidade de culturas, uma diversidade de países, cidades, estados, então, assim, é enorme. Então, o bom mesmo, e para garantir que você não tangencie o seu tema, é você saber recortar exatamente aquilo que você quer trazer para a sua pesquisa. Eu tenho muita dúvida ainda sobre o que eu pretendo pesquisar. E aí eu aconselho, né, eu sugiro, na verdade, que se você tiver dúvida, você tenta revisitar as disciplinas que você já fez até agora. Então, assim, eu já fiz História do Brasil e eu gostei muito da História do Brasil Império. Essa temática, ela me trouxe, assim, boas elucidações, muitos insights para escrever. Então, assim, se você teve próximo dessas disciplinas, você já sabe o que quer. Eu não sei qual disciplina eu gostei mais, Jaciara, mas eu sei qual disciplina eu não gostei. Eu não gostei de história antiga. Então, você já sabe que o seu tema de TCC não vai ser sobre exatamente isso. Então, você tem que escolher uma temática que você se deu uma, né, lidou melhor lá na sua graduação. E a questão do ser mais objetivo possível, eu já falei aqui para vocês a importância, né, de ser claro, de não tentar rodear muito, de ser específico. Outra coisa também na escolha do tema é você não investigar exatamente algo tão batido. Jaciara, isso significa que eu tenho que procurar um tema que nunca existiu na vida, nunca existiu na academia? Não, mas assim, há temáticas que já foram muito explorados, já foram, né, bastante estudados. Então, vocês sempre tentam, se eu for utilizar esse mesmo tema, mas eu vou tentar usar a análise diferente. Na perspectiva, a pessoa lá usou na perspectiva de documentos oficiais. Então, eu vou analisar tal temática na perspectiva dos jornais. Como os jornais produziram sobre isso, sobre esse problema. Então, assim, tentar sempre ir fazendo com que a sua análise, né, ela vá por um caminho diferente daqui vocês já viram sobre esse tema que vocês tanto almejam pesquisar. A obsessão por temas inéditos, né? Às vezes é cheio, né, de pesquisadores que falam assim, vocês têm que trazer um tema inédito, você só vai ser aprovado em um projeto de mestrado se você trazer um tema top, um tema, assim... Claro, isso ajuda bastante você trazer um tema diferente, mas vocês entendem que não existe tema
absolutamente inédito? Porque como foi que ele foi produzido? Então, assim, não é possível, o que eu quero dizer não é possível a gente escrever algo de coisas que não existe ainda nada sobre. Então, a gente precisa de abordagens, né, de alguma ligação de trabalhos que já tem com esse nosso tema para a gente produzir algo, né? Então, a pessoa não cria uma produção do nada, ela se alicerça de outras ideias parecidas. Então, exatamente você quer... Desculpa. Você querer alcançar um ineditismo, às vezes, só traz um pouco de frustração, né, para a nossa trajetória acadêmica. E há muitos anúncios, assim, acho que vocês já devem ter visto, né, de pesquisadores no Instagram, nas redes sociais. Eu faço o seu projeto em 15 dias. Como você deve construir o seu projeto de pesquisa em 10 dias? Tem muito disso, tá? Desculpa. Isso existe? A gente escrever um projeto de pesquisa em 15 dias? Assim, pode até que existir. Mas a pessoa que fez isso, ela não pegou tudo do zero em 15 dias. Ela já tinha um esqueleto, ela já tinha um esboço, ela já tinha um trabalho passado de alguma disciplina e aproveitou e desenvolveu. Então, assim, o projeto de pesquisa, assim como todo tipo de escrita, de produção, é um processo, né? O que significa isso? O processo, gente, é algo que ao longo do tempo você vai amadurecendo, você vai aperfeiçoando, você vai melhorando com o passar dos dias. Então, não tem aquele dia que você acorda, lê aquele seu trabalho, nossa, tá muito bom. Aí, no outro dia, você vai lá, lê o mesmo trabalho. E aí, com a mente mais descansada, você vê, nossa, essa parte aqui cabe essa citação, essa outra parte você tem que desenvolver mais. Então, assim, sempre é bom a gente não evitar passar pelo processo. A gente precisa passar pelo processo para a gente se qualificar mais, digamos assim. E com a escrita, né, é fundamental. Aqui, eu não sei se dá para vocês verem bem no vídeo, mas eu quis demonstrar mais para vocês que nos editais de mestrado, como eu falei para vocês, não existe um padrão de projeto de pesquisa. Há algumas coisas que ficam semelhantes, mas algumas que se diferenciam. Aqui eu coloquei... Desculpa. Eu coloquei alguns modelos de universidades federais de mestrado em História, tá? Modelos de projeto de pesquisa. A gente pode ver no primeiro exemplo, a pessoa não, né? O programa, ele pede a apresentação de temática de estudo, a justificativa e os objetivos geral e específicos. Vocês observam que tem editais que vai cobrar todos esses tópicos que eu falei agora na introdução. Então, assim, muitas vezes só vão colocar introdução, como é o exemplo terceiro aí que eu coloquei para vocês. A introdução, ela está englobando, né, a justificativa. Desculpa, a justificativa ele pede. Mas, assim, na introdução, você apresenta a sua problemática. E a revisão teórica, né, assim, a fundamentação teórica é um tópico que vem em todos os modelos, você tem que ter, ou vem de outro nome, ou vem com o mesmo nome, né, muitos vêm quadro teórico, muitos vêm revisão de literatura, outros referencial teórico preliminar. O que significa preliminar? Porque são os autores, os conceitos que você pretende pesquisar. Porque quando você é aprovado e conversa com seu orientador, ele pode mudar e dar a decisão final do que você realmente vai ter que pesquisar, certo? Então, no projeto, a gente coloca as nossas ideias preliminarmente, mas com a ciência de que pode ser alterado, né? Pode ser mudado pelo seu orientador em conversa com você. Metodologia. A metodologia é um tópico que vem em todos os projetos. Já, Ciara, e quais tópicos que eu encontro em alguns modelos de projetos de pesquisa e quais tópicos
eu encontro totalmente, como eu falei para vocês, a introdução, assim, é primordial, a apresentação da problemática. Os objetivos vêm em todos os modelos, certo? E o que não vem exatamente são as hipóteses, né? Na verdade, as hipóteses, a gente vai ver mais na frente, que ela é um pouco problemática na nossa área de ciências humanas. Mas eu prefiro falar disso mais na frente, certo? As hipóteses, ela não vem em todos os projetos de pesquisa. O cronograma também é outro tópico que não é cobrado em todos os editais de mestrado para você ter que fazer, certo? Há editais que pedem um tópico somente para você desenvolver a sua problemática. Outros não, né? Outros já entendem que você tem que desenvolver a problemática na introdução. Tem outros projetos de pesquisas que tem um tópico específico de apresentação do tema. Você tem que apresentar seu tema. Então, assim, vai variar, né? A gente não tem uma fórmula específica exata do que vai precisar, mas é bom a gente se antenar nos principais tópicos que mais caem, que é esses que eu falei para vocês, e que a gente vai comentar um pouco de cada um hoje aqui. Aqui, gente, eu coloquei para vocês sobre os tópicos que em alguns editais eles cobram, né? Se eles cobram um projeto, eles pontuam o nosso projeto, atribuem uma nota através de requisitos, né? E aí eu coloquei dois exemplos aqui para vocês. O primeiro a gente vê, né? Clareza na exposição, se você expôs a sua fundamentação teórica e o seu problema, né, de forma clara e objetiva, aí isso vale um determinado ponto. A capacidade que você teve de elaborar os seus objetivos específicos e geral, se você teve esse discernimento, né, de saber a diferença do específico para o geral, se você alinhou os objetivos com a sua problemática, porque assim, se os objetivos eles não tiverem nada a ver com a problemática, de nada vai adiantar, não é mesmo? Então, tudo tem que ser conversado e dialogado nos seus tópicos do seu projeto. Objetivos, tem que conversar com a metodologia, tem que conversar com o referencial teórico, tem que conversar com a sua bibliografia, tá bom? E também, aí no primeiro exemplo, né, eles atribuem a questão de referências como uma pontuação, as referências de vocês. Se vocês usaram autores muito antigos, se vocês usaram autores muito novos na historiografia, e cadê os clássicos? Então, a gente vai ver depois em referências essa problemática mais detalhada. E aí, gente, tem outro projeto, eu estava vendo outro exemplo também de pontuação, que eu não trouxe aqui para vocês, que cobram pontuação pelas normas da ABNT. Então, assim, por que eu tenho que saber as normas da ABNT? Justamente para isso, para você se dar bem na escrita, né, de um projeto de pesquisa. Aí eles atribuem. Você foi bem na ABNT? Será se ele fez uma citação conforme a ABNT? Será se está formatado, margem, espaçamento, tamanho da letra? Será se está correlato com a norma da Associação Brasileira? Então, eles sempre investigam isso. Claro que vai variar, né? A questão da coerência entre os parágrafos. Eu lembro que eu cometia muito esse erro no início da minha graduação. Eu estava um parágrafo falando de algo e no seguinte parágrafo eu mudava repentinamente. Não faz vergonha eu afirmar aqui para vocês, porque acho que faz parte do processo, né? Hoje, quando eu vejo que eu fazia isso, a gente sente uma gratidão, a gente sente que um crescimento, uma maturidade acadêmica, né, que foi desenvolvida ao longo do tempo. E aí quebrava o raciocínio totalmente de um parágrafo para o outro. Eu não sei quem nunca fez isso, né? Mas a coerência, a coesão, ela é muito fundamental na nossa escrita, principalmente, né, nos critérios para seu projeto de pesquisa ser aprovado no mestrado. E a argumentação, né? Não adianta você trazer um tema ótimo, apresentar, expor um problema
muito pertinente se você não argumenta e não defende por que aquele tema, por que aquele problema, ele é importante de ser pesquisado. Então, você tem que defender, entre aspas, né, com unhas e dentes, aquela sua proposta de pesquisa. E agora, a gente vindo, né, para a estrutura do projeto de pesquisa, eu elenquei aqui, né, os principais tópicos que, claro, para eu ter trazido esses tópicos para vocês, eu já vi, né, muitos editais de mestrados, principalmente em história, mas assim, em outras áreas também, praticamente, né, se cobra uma introdução, se exige a formulação de um objetivo, certo? Aí a estrutura do projeto. Primeiro a gente vai falar da introdução, depois da justificativa, os objetivos, o quadro teórico, as hipóteses, que eu falei para vocês que era problemática, pois é, metodologia, cronograma e bibliografia. A gente vai falar, né, desses tópicos aqui hoje, especialmente. Qualquer dúvida que vocês tiverem em algum desses pontos, né, e não ficar claro, vocês podem perguntar, não se acanhem nos comentários, certo? Antes de entrar exatamente, né, faço várias introduções, a gente vai para delimitação, para viabilidade, para lacuna. É importante, sim, eu explorar esses 3 conceitos que fazem muita diferença na sua produção. Primeiro, a delimitação. O que seria delimitar? O que a gente já conversou anteriormente, a questão do recorte. Então, um projeto de pesquisa, sem você delimitar o seu recorte espacial, o seu recorte de tempo, o seu recorte até de abordagem, não é um projeto de pesquisa. Ele não vai ser um projeto de pesquisa viável, que aí é onde entra a viabilidade. Um projeto de pesquisa sem viabilidade, ele não é considerado um projeto de pesquisa exatamente executável, né? Viabilidade é se seu tema, sua problemática que você traz, sua metodologia, ela é possível de se concretizar, ela é viável de ser executável, né? Então, é importante vocês pensarem, poxa, eu tenho um tema tão bacana, mas será que eu tenho fontes suficientes para explorar esse problema? Né? Então, eu pensei em pesquisar algo sobre Jerusalém, mas será se eu vou ter dinheiro para chegar, para viajar até lá, para fazer minhas pesquisas de campo lá? Então, assim, entendeu? Vocês têm que demonstrar no projeto que vocês têm a viabilidade. Vocês mostram o caminho, vocês mostram o problema e mostram os caminhos que vocês vão explorar para chegar nos resultados da sua pesquisa. Mas esses caminhos, eles não podem ser impossíveis, né? Eles têm que ser fáceis de ser executados, certo? Lacuna. Jaciara, que palavra é essa? Eu nunca ouvi falar na lacuna. Lacuna, gente, é como se fosse uma brecha que há na literatura sobre seu tema. Então, assim, um tema sobre ferrovia, que é o meu caso, né? Eu pesquiso sobre a historiografia dos ferroviários no Ceará. E aí, para eu chegar nesse tema, né, eu vi toda uma imensidão de histórias que abordam a ferrovia, os ferroviários, e aí prestei atenção em qual parte deixa a desejar alguma problemática. Não foi explorado ainda os conflitos dentro do mundo do trabalho dos ferroviários no interior. Por quê? O pouco trabalho que tem é concentrado em Fortaleza. Mas e os ferroviários do interior? Será que eles sentiram da mesma forma impactos do mundo do trabalho como os ferroviários de Fortaleza? Então, a lacuna é você ver o que ainda não foi pesquisado para tentar dialogar com o que foi pesquisado e, assim, você construir a sua pesquisa. Então, assim, uma pesquisa sem lacuna não é uma pesquisa, porque a lacuna, ela anda junto com a problemática da sua pesquisa, certo?
Então, ela é como se fosse um vazio lá na historiografia que você, como pesquisador, vai ter a capacidade de preencher e contribuir com a historiografia. Então, para começar aqui exatamente, né, os tópicos, já começou faz um... Eu queria, né, dedicar algum tempo para falar da introdução. Bom, o que seria exatamente a introdução em um projeto de pesquisa? O que eu devo colocar, Jaciara? Vão anotando aí, gente. Isso aqui são informações riquíssimas que no meu tempo eu queria muito ter tido isso. A introdução, ela é o cartão de visita do seu trabalho, né? Digamos assim. É onde o avaliador, é onde o leitor, né, que está fazendo a leitura do seu trabalho, ele vai ser recebido e recepcionado. E aí, se for uma introdução mal construída, ele vai se sentir mal recebido. E aí ele até vai parar de ler seu trabalho. Poxa, se na introdução o sujeito foi dessa forma, quem dirá nas outras partes do texto. Então, a introdução é onde você localiza o seu leitor, aonde ele vai pisar, o que ele vai encontrar no seu trabalho, apresentar o seu tema. Tudo isso, gente, todos esses tópicos que eu estou falando para vocês, que vocês têm que terem noção, tem que ser muito sintetizado, muito objetivo, como eu falei anteriormente, tá? Então, o que eu devo fazer, Jaciara, no primeiro parágrafo de uma introdução? Prestem bem atenção. Apresentar o tema, claro, assim, qual é meu tema, né? Então, eu vou dar aqui o exemplo da minha pesquisa. A referida proposta de pesquisa tem como tema aí os ferroviários no Ceará e suas memórias. Aí, gente, trazendo aqui para o meu tema, para tentar recortar aqui para vocês. Os ferroviários, a ferrovia, ela passou por administrações distintas ao longo dos anos. E aí, teve várias empresas que administraram. E aí eu pego somente quando a Refesa, que é a Rede Ferroviária Federal, quando o governo passou, né, a maioria das ações foi para o governo administrar a ferrovia no Ceará. Então, assim, eu pego exatamente esse governo, que é onde os ferroviários vão ser mais pagos, né, digamos assim, é onde eles vão sentir uma diferença entre a outra administração passada com a da própria Refesa. Então, eu recortei, veja só, eu não trouxe qualquer ferroviário, eu não trouxe os ferroviários que construíram a ferrovia no Ceará, porque tem muitos trabalhos já sobre isso, de ferroviários, né, retirantes também, trabalhadores, que fizeram lá os trilhos, que instalaram os trilhos, os dormentes lá no chão. Eu não trabalho com esses sujeitos, eu trabalho já com uma história mais contemporânea, né, década 60, 70, que simboliza as décadas que a Refesa administrou. Beleza, Jaciara, e tu para quando? Em 1997. Quando? Aí eu tenho uma justificativa, né? Porque todo recorte, gente, você precisa explicar a razão por que você escolheu. Tanto o ano de início, quanto o ano, né, do final. Por quê? E não é só escolher, não. Você tem que explicar na introdução por que você escolheu esse intervalo de tempo. E aí, quando você define isso, né, apresenta seu tema com o seu recorte, você vai fazer um apanhado da literatura. Você vai dizer, em poucas palavras, claro, o que já foi produzido sobre esse tema. E, logicamente, quando você fala sobre o que já existe sobre essa temática, você automaticamente também toca no terreno da lacuna, né? O que agora precisa se pesquisar sobre essa temática. Então, é onde, na introdução, você pega um espaço para falar da sua lacuna, né? O vazio que há nessa historiografia que precisa ser
explorado mais. E aí, quando você faz essa lacuna, né, produz, você faz uma argumentação, você tem que argumentar, né, o problema da pesquisa. Qual é esse problema? A minha problemática gente, não tem segredo, é você ser objetivo. O meu objetivo específico os meus objetivos, na verdade, que a gente vai ver que tem mais de um. A minha problemática principal então, assim, é você ser claro. E aí você vai argumentar, né, com... Muita gente usa uma pergunta como, assim, você sabe se seu tema, ele é interessante, se você consegue fazer uma pergunta a partir dele, ele tem uma pergunta. E outra coisa também, você sabe se seu tema é interessante e objetivo, se você teve a capacidade de explicar ele em 3 minutos. É desafiador, né? Principalmente para nós de humanas. Mas, assim, é você exercitar essa capacidade de objetividade, de síntese, porque isso é muito importante, gente. E acho que é algo que precisa muito ser desenvolvido para nós, pesquisadores, historiadores, para a gente conseguir adentrar na sociedade. Por que que os jornalistas, as produções deles conseguem, de certa forma, ser conhecida por ter uma linguagem acessível do que de um próprio historiador, por ter utilizado uma linguagem rebuscada. Então, a gente tem que refletir sobre isso, sobre o nosso papel de historiador, sobre a nossa responsabilidade de tentar atingir as pessoas, como a gente pode chegar nessas pessoas, né? Porque quando a gente produz, a gente tem que pensar no leitor. A gente não pode produzir só para a academia. Meu trabalho vai ficar no repositório da faculdade, da universidade e pronto. Então, assim, uma boa pesquisa, ela tem que ter isso, sabe? Além como eu falei já para vocês, além dessa contribuição, desse rigor científico, mas uma leitura leve, uma leitura objetiva, sem tentar, né, fazer uma coisona. E os objetivos, assim, você tem que separar esse parágrafo na sua introdução, o parágrafo dos objetivos. Tanto o objetivo geral quanto o objetivo específico, né? E aí o contexto da pesquisa, pode você dar um apanhado, assim, de uma parte, assim, quando se começou a ser pesquisado esse tema, então você faz um breve contexto. Claro que não é aquele contexto histórico muito demorado, até porque é um projeto, não é ainda o seu TCC, então tenta, né, ser breve. E a justificativa também, né? Se o modelo do edital não tiver o tópico de justificativa, você tem que fazer a justificativa na própria introdução, não esqueçam disso. Mas a gente vai tocar no tópico justificativa mais lá na frente um pouco, tá? Desculpa. E aí, como eu falei para vocês, né, a introdução, ela é o cartão visita do leitor. E a primeira impressão é a que fica. Um momento que o notebook está descarregando. Só um momento, tá, gente, que eu vou... Um momento. Voltei. Desculpa, gente. Perdão. Estou me adaptando a esses meios tecnológicos. Pronto. Então, a gente parou, né, na introdução, que é o cartão de visita. Na introdução é onde, né, o seu leitor, ele vai construir a primeira impressão. E vocês sabem que no senso comum é muito
usualmente a gente falar, né, assim, a primeira impressão é a que fica. E no mundo acadêmico, é muito sobre isso, quando a gente vai para a escrita de um trabalho e vai ler a introdução, né, desse trabalho. E, gente, a introdução, assim como qualquer outro, né, tipo de trabalho, tipo de escrita, tem que ter uma sequência lógica, né, para guiar, assim, o leitor. Se eu não ter coerência entre os parágrafos, aquele probleminha que eu já falei para vocês, né, da questão dos parágrafos eles não conversarem, isso não é coerência, né? Então, assim, se eu não ter a coerência, a coesão, né, na verdade, entre os parágrafos, eu não tenho uma escrita que seja compreensível às pessoas. E aí, uma dica que muitos pesquisadores que estudam já escrita científica há bastante tempo é você construir a sua introdução por último. Por quê? Porque com a introdução você vai fazer uma síntese do que você pretende abordar na sua pesquisa, praticamente você, quando terminar todos os tópicos, todo o processo de construção, você vai ter mais propriedade para escrever sobre a sua introdução, certo? E outra coisa que, assim, não é que seja obrigatório, certo? Mas que eu sugiro, e assim como outras pessoas também que pesquisam sobre isso, tá? Isso aqui não tá saindo da minha cabeça exatamente, tá saindo da minha experiência e tá saindo de leituras, né, sobre pessoas que trabalham com isso há bastante tempo, tá, gente? Cabe a você tentar adaptar e ver o que melhor se adequa à sua realidade. Evitar citações. Jaciara, é errado eu colocar citação na introdução? Não. Não é que seja errado, né, na introdução do projeto de pesquisa. Não é que seja errado, mas é porque você já tem tão poucas páginas para falar, né, sobre o seu tema em si, na introdução, apresentar ele. Você já tem um espaço do referencial teórico, né, de certa forma. Então, assim, é você tentar evitar as citações, né, especialmente as com aspas, as diretas. Mas isso não significa que é errado, certo? É só mesmo assim, né? Tentar gastar as linhas, não com citações, né? Mas com palavras, parafraseando outros autores com as suas palavras, né? É melhor do que uma citação exatamente direta. E a problemática, como eu falei para vocês, a problemática ela é um tópico que pode vir separado da introdução, mas, né, na maioria das vezes, a problemática ela vem incluso dentro da introdução. O que eu falo na problemática? O que eu escrevo, né, na verdade? A problemática, você vai expor o problema. Claro, você vai expor o problema tendo como base o que já foi produzido sobre isso, certo? Então, você vai se utilizar de uma bagagem teórica para tentar argumentar por que aquele problema ele é importante de ser trabalhado, desenvolvido e solucionado, certo? A justificativa. A justificativa é igual à problemática. Muitas vezes ela vem inclusa na introdução, mas outras vezes existe um tópico específico para ser desenvolvido essa justificativa. Jaciara, e o que é uma justificativa? Vamos pensar no significado literal, né, da palavra. Você vai justificar. Eu vou justificar o quê? Você vai justificar por que aquele problema ele é pertinente e ele é importante de ser investigado. Eu trouxe um tema, Jaciara, eu trouxe um problema. Mas será que é necessário a sociedade ter conhecimento sobre isso? Será que ele é necessário? Por que ele é necessário? Qual é a contribuição? Relevância justificativa, ela tem muito a ver com a contribuição e com a relevância, são quase sinônimos. Então, assim, qual a relevância, tanto acadêmica quanto social, dessa minha temática?
é onde você vai, nessa parte, convencer o avaliador por que seu tema merece ser aprovado, por que sua pesquisa ela contribui para a ciência. E outra, não é só você falar na justificativa, porque não tem nada produzido sobre isso. Gente, essa justificativa, quem está pensando já sobre isso, já elimina. Porque isso já é algo bem batido, os avaliadores estão muito acostumados a ler isso, e é algo que não tem uma construção sólida. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, vocês precisam se aprofundar e refletir mais sobre a importância desse tema ser fundamental na sociedade, para além da contribuição que você vai dar para a historiografia, né? Vai ser o primeiro texto no Ceará sobre isso. Mas, e aí? Né? Aprofunde mais, conte-me mais. Então, é isso. E aí eu coloquei, né, a relevância tanto social quanto acadêmica. É importante pensar o seu tema dentro da universidade, mas como o meu tema, ele pode atingir a sociedade de uma maneira ampla, de uma maneira específica, de uma maneira feliz, como pode chegar a essas comunidades, né, a esses grupos de pesquisa, de sujeitos que eu pesquiso. Por exemplo, eu pesquiso os ferroviários, certo? Eu vou trazer um retorno para eles, que depois eu vou mostrar a eles como ficou o trabalho, as histórias deles, mas mais do que contribuir para eles, que foram os meus sujeitos de estudo, é importante, gente, contribuir e trazer essa história para a sociedade. Vocês não concordam? É importante trazer as memórias e as suas histórias também para as outras pessoas que não são familiarizadas com esse tema, com esse tempo de trabalho deles, conhecerem também sobre isso. Então, é importante também trazer, né, os que estão ao redor. E a originalidade, que é quase a mesma coisa que o ineditismo, né? Você tentar, assim, como eu falei para vocês, o meu tema, ele é original. Ele merece ser pesquisado porque ele é o primeiro a ser produzido sobre isso. Mas, entendeu? Que a gente já problematizou e já conversou aqui. Agora, a gente chega nos objetivos. De vez em quando eu vou olhar aqui a hora para ver se eu estou passando do tempo, tá? Porque eu falo demais. Os objetivos. Como eu falei para vocês, os objetivos, eles podem vir tanto inclusos dentro da introdução, quando, na maioria das vezes, vem um tópico separado para objetivo. Acho que é algo bem explícito, né? O que você tem que falar nos objetivos. Só que, muitas vezes, o erro do pesquisador é não trazer o objetivo claro. É um objetivo assim, gente, um objetivo que o leitor demora a entender o que você realmente objetiva. Entendeu? Então, assim, no objetivo tentar trazer palavras, pensar em toda palavra que você usa naquilo, certo? Os objetivos de uma pesquisa remetem às ações, são as ações, né, que você vai fazer nesse trabalho: analisar, explicar, examinar, investigar, avaliar, discutir. E sempre são iniciados com o uso, né, do verbo no infinitivo. Sempre tenham isso em mente. O que são os verbos no infinitivo, né? Terminados em ar, ir. E aí, né, tem a explicação também aqui nessa página do slide, que você pode tanto colocar os objetivos em tópicos, acho que fica muito mais organizado, do que fazer um texto sobre eles, sabe? Colocar em parágrafo. O que eu sugiro, né, é a apresentação deles em tópicos. Aí, a gente tem, né, o geral, que vai dar uma ideia bem ampla do que você quer pesquisar, certo? E os específicos. O que seriam os específicos? É como se fosse aquela ideia mais detalhada, né, mais profunda do tema geral que você tem. Então, você vai como se fosse debulhar, não tem debulhar feijão? Então, você vai debulhar
aquele objetivo geral e tentar transformar em 3 objetivos específicos. Por que eu falo 3? É obrigatório ser 3, Jaciara? Assim, no mínimo 3. E no máximo 5, né? Nunca tentem passar mais do que isso. Porque nos editais nunca vem a quantidade de quantos objetivos vocês devem colocar. Mas o que a gente aconselha e que é mais geral, né, na escrita, é o mínimo 3, o máximo 5, certo? Depende muito do seu tema, depende do tamanho. Lembrem-se sempre, quanto mais objetivos específicos, mais o avaliador vai entender que você tem mais coisa para pesquisar, tem mais trabalho para fazer, aí ele vai pensar, poxa, olha o tanto de objetivo específico desse garoto. Será se vai dar tempo em 2 anos de mestrado fazer tudo isso que ele está prometendo aqui nesses objetivos? Então, assim, lembrem-se, né, da viabilidade, de tornar o seu projeto executável nesse prazo de 2 anos, que são, né, que é o mestrado. Aí eu coloquei aqui, quem quiser anotar, fique à vontade, alguns verbos no infinitivo que pode ser, assim, iniciar o seu objetivo. Registrar, identificar, levantar, estabelecer, comparar, descrever, demonstrar, diferenciar. Enfim, esses são os mais usados, né, com os objetivos específicos, certo? Acho que eu posso passar aqui. Agora chegamos nas hipóteses. Jaciara, por que no início da apresentação você falou que hipótese é algo problemático? Então, a hipótese, gente, geralmente ela é considerada algo ultrapassado nas ciências humanas, digamos assim. Mas como assim? Porque a hipótese, ela dá uma ideia de uma resposta provisória, de um resultado já estabelecido. E a gente sabe que nas ciências humanas é tudo, né, algo subjetivo, mas a hipótese, muitas vezes, é como se fosse um resultado esperado, algo que você aguarda alcançar com aquela pesquisa. Eu sei que é importante a gente ter essa noção prévia, mas vocês entendem que a hipótese ela é mais utilizada mais antigamente, em décadas passadas. Atualmente, a maioria dos editais não estão vindo mais com hipóteses, certo? Principalmente das ciências humanas. Mas ainda, né, há programas que não abriram mão das hipóteses e considera-se hipótese como uma temática boa de você desenvolver na sua pesquisa, né? É bem problemático isso, não há um consenso, a hipótese é correta, é legal usar no projeto, né? Então, assim, tenham isso em mente, não é que hipótese seja totalmente errada nas ciências humanas, mas é algo que, de certa forma, se deve evitar usar, né? Se não estiver cobrando isso no seu edital, você nem usa. Quadro teórico. Agora, a gente vai passar para o quadro teórico, a gente está extrapolando um pouco o tempo, para tentar dar tempo de ver tudo que eu tenho para vocês hoje, que eu preparei. O referencial teórico, revisão de literatura, né? É onde você vai colocar os seus conceitos, os seus principais autores que abordam daquela temática, daquele campo da história. Se eu trabalho com entrevistas, no meu referencial teórico, eu vou trazer pessoas boas, né, que abordam sobre a história oral, sobre a memória. Então, é você, nesse tópico, oferecer uma sustentação teórica para o seu tema, certo? E aí você vai tentar fazer um equilíbrio. Jaciara, no referencial, eu cito mais autores clássicos ou mais artigos de revistas acadêmicas, mais artigos mais recentes? Como é isso, Jaciara? O que eu devo dar mais preferência? Infelizmente, né, não existe você usar mais tal coisa do que outra. Você tem que equilibrar. Você precisa tanto usar aqueles mais clássicos, claro que a gente não deve abrir mão, né, dos clássicos, mas não é você trazer somente os clássicos, até porque hoje
os editais, né, a avaliação é bastante exigente quando vê as bibliografias. Se vê que você usou referencial muito antigo, significa que ele não tem domínio do que está sendo produzido sobre esse tema mais recentemente. Vocês entendem que isso é bem problemático, então é bom vocês também trazer os pesquisadores da contemporaneidade, quem está pesquisando sobre isso também. E aí vocês conseguem fazer um diálogo bacana. Claro, quando eu falo em diálogo, eu não estou dizendo para você concordar com o clássico. Vocês podem traçar contradições. Então, vocês entendem? No quadro teórico é você também ver o estado da arte. Ou palavra bonita, eu acho tão linda essa expressão, o estado da arte. Ela é usada na nossa esfera acadêmica para demonstrar que você vai saber o que é o estado da arte, né? Você tentar saber até que ponto o seu tema está sendo pesquisado, ele foi desenvolvido, até que ponto. Então, é você ver toda uma literatura sobre aquele tema e descobrir o estado da arte dele, o estado onde ele precisa ser explorado mais. Então, é você saber, olha, existe tal conceito sobre esse tema, tal autor pesquisou sobre isso no meu tema, mas eu vou pesquisar essa outra tal coisa do meu tema. Então, vai significar que você teve domínio das leituras antigas sobre isso, que você explorou, né? As leituras mais clássicas, e que você agora tem a capacidade de saber a lacuna, né? De você fazer e elaborar o estado da arte. E a revisão, muitas vezes, né? O referencial teórico, ele é sinônimo de revisão de literatura. Eles são sinônimos, Jaciara? Assim, para nós aqui que estamos no início, de certa forma podemos considerar semelhantes, né? Mas aí para os pesquisadores já da escrita, eles já veem algumas diferenças, só que eu não quero bagunçar a cabecinha de vocês, certo? Vamos pular, né? Pular agora para a metodologia. Bom, Jaciara, o que eu tenho que desenvolver na metodologia do meu projeto de pesquisa, né? O que eu coloco? As dicas que eu tenho para metodologia é você tentar, né, separar nos parágrafos, em primeiro momento, em segundo momento eu vou pretender fazer tal coisa, em primeiro momento, sempre em primeiro momento a gente tenta falar que vai investigar a literatura sobre aquele tema, né? Você vai descobrir o estado da arte daquele seu problema. Aí você fala, em segundo momento, eu pretendo ir a campo fazer entrevistas com os meus sujeitos de estudo. Em outro momento, eu pretendo... tem tantos passos, né? Tudo vai depender do seu tema. Então, eu gosto muito do em primeiro momento, porque fica algo organizado e o leitor vai saber o que você pretende fazer primeiro, né? E aí você vai dizer na metodologia, né, como você vai pesquisar aquilo, através de quais ferramentas, através de qual método. O tipo de pesquisa também é uma pesquisa quantitativa, você vai usar questionário, você vai utilizar o Google Forms, você vai utilizar uma pesquisa aberta, uma entrevista semi-estruturada. Quantos participantes vão fazer parte do seu estudo? Você vai entrevistar 10 pessoas, 5 pessoas, onde essas pessoas estão, qual a idade dessas pessoas. Então, assim, você vai explorar tal jornal, onde esses jornais estão, como você vai explorar eles, qual o recorte, qual data desses jornais você vai querer dar preferência. E você vai tentar, né, explicar o passo a passo mesmo, literalmente, de como você vai construir essa pesquisa. E o cronograma, vocês vão, né, assim, não existe normalmente os editais, eles não dão um modelo de cronograma, isso é o que mata, digamos assim. E aí a gente fica um pouco confuso se vai fazer o cronograma em meses, em 2 meses, em semestre, e aí fica algo tão assim aberto que aí a gente fica sem ideia exatamente.
mas vai depender do seu tema, né, do seu tempo, da sua rotina. O cronograma é onde você vai organizar as atividades durante os 2 anos de mestrado, né, se for um projeto para seleção de mestrado. Muita gente acha, o cronograma é besta, é só uma tabela que você preenche lá, ninguém vai ler meu cronograma. Não pensem nisso. Inclusive, existe até um critério para a nota do projeto que diz respeito exclusivamente ao seu cronograma. E, vou pegar o cronograma de um colega do mestrado de outro curso, ou do meu curso, com outro tema, e vou utilizar padronizado o mesmo que ele fez. Será que isso é certo? Não. Porque, assim, cada tema é um tema, gente. Cada tema, ele vai oferecer um caminho metodológico diferente para você seguir, certo? Então, assim, vou ler tal coisa de março a maio. Vou entrevistar 3 sujeitos que moram em tal lugar. De junho a dezembro, vou cumprir as disciplinas obrigatórias do mestrado. Então, assim, você tentar, assim, claro, Jaciara, eu vou ter que seguir à risca esse cronograma. Não, gente, vocês não podem tentar ver o cronograma como algo que vai lhe prender, né? Algo que você vai ficar preso, mas algo que você tenta ter uma noção, assim, do que você quer fazer exatamente, né? Então, a importância de um cronograma é muito bom. Gente, trabalhar com datas, trabalhar com prazo é ótimo, é vida. Lhe ajuda a não procrastinar tanto. Referências bibliográficas, né? Que aí você tem que ter as referências lá no seu projeto. Normalmente é o último tópico do seu projeto, certo? E aí é importante nós da história, nós das ciências humanas, termos ciência da diferença entre bibliografia e fonte. Inclusive, o que seria a bibliografia? O que seria a fonte, né? Fonte é o que você vai analisar dentro do seu trabalho. A bibliografia você também analisa, mas não é como você analisa exatamente a fonte. A bibliografia ela vai dar sustentação para você analisar a sua fonte. Então, as fontes, né, as fontes históricas, elas são ferramentas essenciais para a tarefa do historiador, né, do pesquisador. Então, a gente não pode deixar de referenciar a fonte lá nas minhas referências, né? Se trabalhou com um jornal, o meu jornal, ele não é uma bibliografia, ele é uma fonte. Jaciara, eu posso trazer uma bibliografia para ser uma fonte? Pode, né? Eu tenho amigos que trabalham uma obra literária, né? Uma do José de Alencar, uma obra dele. E aí, é a análise crítica dessa obra. Então, ela não vai ser uma bibliografia, ela vai se tornar uma fonte. Então, vocês percebem que tudo depende do meu tema, da minha problemática que eu trago para o meu projeto, né? Muitas vezes, a bibliografia tende a se tornar uma fonte, mas vai variar do que você pretende realmente desenvolver, certo? Aí, aqui falando de ABNT, algo que foi alterado, muita gente acha que só porque, pelo meu texto na ABNT, ele ser totalmente justificado, né, formatado, as minhas referências, elas também precisam ser justificadas, e não. As referências, elas são alinhadas à esquerda, não esqueçam dessa diquinha, né? É um detalhe pequeno, mas faz toda a diferença no layout, na visualização do seu trabalho, quando o avaliador estiver tendo contato, certo? Então, não é justificado, somente o corpo do texto, a metodologia, a introdução são justificadas, certo? Mas a formatação das referências você não justifica. E aí, outra diquinha também de referência bibliográfica é quando você cita um artigo. Quando você cita um artigo, você destaca ou em negrito ou em itálico, porque as duas formas é condizente com a ABNT, você destaca o nome da revista. Você não vai destacar o título da revista,
você vai destacar o nome da revista. E o título lá do artigo não destaca, fica normal, certo? Então, assim, é outro erro que, assim, é um detalhe besto, bobo, mas, gente, muita gente cai nisso. Estou falando agora bem mais rápido para dar tempo. E algumas dicas para uma boa escrita acadêmica, né? Eu falei aqui para vocês sobre as etapas que compõem um projeto de pesquisa, um projeto científico. E agora eu acho bom, né, tocar num assunto sobre a escrita, tá, Jaciara? Eu já sei os tópicos que fazem parte, eu já sei um pouco da BNT, mas já sei como pensar um tema, mas como eu escrevo, Jaciara? Eu não sei escrever, eu não me dou bem na escrita, eu gosto mais de falar. Na hora de passar para o papel, eu travo, é um bicho-papão, eu não vou conseguir. Primeiramente, vocês têm que ter ciência de uma coisa. Não existe produção, não existe escrita sem leitura. Leitura e escrita andam juntos. Parece algo bem clichê, né? Mas eu estou tentando, assim, enfatizar para vocês para realmente ficar com vocês isso e não abrirem mão de esquecer. Você jamais vai ter capacidade de escrever com leveza, de escrever de forma bonita, de forma boa mesmo de ler. Se você não tiver leituras. Então, não hoje eu vou escrever aqui a minha introdução, mas quantas obras, né, quantos artigos eu já li sobre esse tema. Então, vocês precisam, antes da escrita, fazer, né, onde eu coloco o fichamento. Jaciara, o que é fichamento? O fichamento, né, ele pode ser tanto comentado quanto só mesmo destacado, é uma ideia que você coloca, marca destacada, sobre as ideias principais do seu texto. Então, na hora de você estar fazendo essas leituras para a sua escrita, você vai destacando, você vai escrevendo as partes principais, para quando for na hora da escrita, você ter a lembrança. O erro de muita gente eu estou lendo aqui esse artigo, eu estou me lembrando de tudo. Aí chega amanhã, a pessoa não lembra mais de nada. Então, assim, anotar é vida. Não abram mão da anotação, gente. Na hora da escrita, ela dá muitos insights, ela é maravilhosa. Outra coisa, a escrita é processo. Eu já falei para vocês sobre isso, né? Acho que não vou nem bater de novo nessa tecla. E a importância de revisar. É importante você revisar o seu texto. Eu fiz aqui... Gente, o meu projeto de mestrado, eu lembro que eu entreguei para uns 3 professores universitários avaliar. E aí eles foram me dando sugestões, me dando dicas, também enviei para amigos que estavam no doutorado. Então, assim, aquele amigo que você tem, que, né, está na pós-graduação já, você tenta, né, entregar para ele dar um feedback. Gente, isso melhora demais o nosso texto. Então, sempre tentem ver aí essas parcerias. E a estrutura de um bom parágrafo, né? Tem muitas coisas para falar sobre esse tópico, mas, assim, o principal é a coerência, né, dentro do parágrafo, mas você tentar não fazer períodos muito longos. Então, tentem, no máximo, 2 linhas, né, para finalizar uma ideia. Tem textos, porque eu sou revisora de escrita acadêmica, tem TCCs, né, de alunos que vêm me entregar para eu revisar. Gente, 5 linhas para chegar no ponto final. Quando eu chego lá na última linha, eu já nem lembro do que eu estava lendo no início do período dele. Então, assim, vocês entendem que quanto mais você dá o ponto final, melhor fica para o seu leitor raciocinar e entender seu texto? Pois é. Agora, gente, para finalizar mesmo essa primeira parte aqui da apresentação, eu gostaria que vocês, né, eu não sei quem aqui já terminou a graduação, quem já está no mestrado, quem já pensa em doutorado, mas eu queria que vocês pensassem em uma temática. Eu estou no 2º período da graduação, não tem problema. Pensem numa temática, num problema, né, com aquelas dicas que eu dei de como você pensar em um tema. E aí, eu vou propor uma atividade, mas
já destaco, não é obrigatório, vocês, né, vão fazer por opção, caso alguém sinta o desejo e a vontade. Vocês vão enviar para o meu e-mail. Essa temática, ela, assim, a introdução, né, um pouco da introdução, os objetivos, né, vocês vão tentar, quem já tem também um projeto de pesquisa pronto, que só está esperando propor para um edital de mestrado, também pode me enviar. E, assim, o que eu puder fazer para ajudar vocês, né, mandem para esse e-mail. O que eu puder fazer para ajudar e dar ideias e sugestões, eu faço para vocês. Aí vocês só se apresentem, que são do mini curso, para eu dar preferência a vocês, certo? Aí vocês, Jaciara, eu não tenho projeto ainda, mas eu já tenho um tema. Aí você manda, escreve no Word o tema, escreve o objetivo, que aí eu tento dar ideias, né? De qual atores, de qual caminho metodológico e teórico você deve percorrer, certo? Mas não é obrigatório, como eu já falei aqui. Agora a gente vai mais, né, para aquelas pessoas que têm o desejo de ingressar no mestrado. A gente vai para falar um pouco sobre isso, para quem quer adentrar, né, no mundo da pós-graduação. E aí, a gente tem várias etapas que compõem a aprovação no mestrado. A gente tem a prova escrita, a gente tem a carta de apresentação. Essa carta de apresentação, gente, ela não é obrigatória em todos. De todos os editais que eu já vi, pouquíssimos cobraram a carta. Normalmente, o que tem mais de etapa é a prova escrita, que é assim, não abrem mão. Apenas na pandemia que algumas universidades estavam abrindo mão. Estava tendo logo o projeto de pesquisa, a avaliação dele. Por conta da pandemia, não tinha como fazer a prova, né? Presencial e nem online. Aí, o que é necessário mesmo vocês saberem mais? A prova, o projeto como segunda etapa, a entrevista como terceiro. A entrevista é onde você vai fazer a arguição do seu problema, do seu tema, onde você vai defender por que você merece ser aprovado com aquela pesquisa. A proficiência, o que é a proficiência? É um teste de inglês, né? Uma prova de inglês, de espanhol, de alguma língua estrangeira, que você tem que fazer e obter a média, para demonstrar que você não que você é expert em outra língua, mas que você manja um pouco daquela outra língua, porque isso significa que você vai ter capacidade de ler artigos sobre aquela linguagem, né? Naquele idioma. Aí a proficiência, ela é cobrada tanto no ingresso, tem editais de mestrado que já cobra no início, por isso que é importante você ler o edital bem direitinho. Tem proficiência que se cobra somente quando você já entra no mestrado, aí com um ano você é obrigado a entregar essa proficiência. Então, assim, varia de programa para programa. E o currículo Lattes, na maioria das seleções, não é apenas classificatório, não é eliminatório. Então, assim, há pessoas que conseguem ser aprovados no mestrado que obtiveram nota 0 no currículo. Então, tudo isso vai depender da concorrência, vai depender de qual mestrado você está tentando, de qual programa, certo? No meu tempo de seleção, eu lembro que a nota do meu currículo Lattes me levou para o primeiro lugar, né? Os meus outros colegas não tinham uma nota tão alta quanto a minha. E aí, né, por eu ter entrado em primeiro lugar, eu lembro que eu ganhei a bolsa, sou bolsista da CAPES atualmente, ganhei a bolsa por mérito, né? Então, acho que foi uma grande satisfação para mim. Agora, gente, eu vou mudar o slide, certo? Para a gente finalizar. Vou pedir licença aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acerto. Espero que... Espero que dê certo aqui. Acho que é assim mesmo. A tela... A tela cheia.
Acho que já está na tela cheia, né? Acho que é assim mesmo. Gente, eu só consegui assim mesmo. Pronto. Dicas para você que deseja adentrar, né, no mundo da pós-graduação. O que você precisa saber? Assim, eu tracei, elaborei, né, com as minhas palavras, algumas dicas, né, mesmo que simples, mas assim, faz toda a diferença para a sua aprovação no mestrado, né? Você já tem aí o suporte para construir o projeto de pesquisa de vocês, já tem a minha ajuda que eu me disponibilizei aqui para vocês, e algumas dicas para aperfeiçoar melhor. Para alguns, essa dica vai ser um pouco tarde, né? Mas para quem está aí no início da graduação, comece desde cedo na sua graduação. Por quê? Né? Eu lembro que todos os semestres da minha graduação eu era monitora, eu era bolsista de iniciação científica. Existem vários programas, né, que as universidades ofertam. Eu sei que é concorrido, mas assim, se a gente tentar, a gente nunca vai saber se vai dar certo. Então é importante sim arriscar, né? Quem arrisca não petisca. Então assim, tentem, só vai, né? E aí eu participei também do CA, eventos, né? Semana de História, eu era monitora, eu participava de simpósio, eu elaborava mini curso, participava até como ouvinte. Então, assim, na minha graduação, eu já fui para evento nacional. Eu fui um em Piauí e outro em São Paulo. Então, assim, também é bom vocês investirem em apresentar os trabalhos em outras universidades, além da que vocês estudam. E viver o ambiente da universidade, né? Para quem quer seguir essa carreira de pós-graduação, é muito importante isso. Sobre escolher o tema e delimitar o tema, né? Que eu já conversei aqui com vocês. E vocês já terem uma noção. Jaciara, eu sei que quero um mestrado, só que eu não sei qual universidade eu vou querer. Então, assim, é vocês saírem pesquisando. Mestrado em História na Federal do Piauí, mestrado em História na Estadual do Ceará, mestrado em História na Unesp. Então, é vocês saírem pesquisando de universidade para universidade e conhecerem a proposta de cada programa. Por quê? Cada mestrado tem uma linha de uma área de concentração. E dentro da área de concentração, há as linhas de pesquisa. Então, vocês têm que ver quais linhas se adequam mais para a temática que vocês querem pesquisar. Minha temática é sobre história e gênero, né? Eu vou para um mestrado que tem a área de concentração, história social, dá certo, né? Se você conseguir, dá certo. Então, assim, é vocês tentarem sempre ver, porque tem até um dos critérios para vocês serem aprovados no mestrado, é se seu tema ele está dentro da área de concentração e se ele está dentro de alguma linha de pesquisa do mestrado. Essas linhas de pesquisa, elas são construídas com base na formação do professor, dos professores que compõem aquele programa, certo? Então, você pode, às vezes, ter um tema ótimo, um tema que você tem fonte, você tem tudo para desenvolver aquele tema, mas se não tiver dentro de nenhuma linha de pesquisa dos avaliadores, dos professores, você não vai ser aprovado. Então, algumas vezes você pode submeter um projeto de pesquisa para uma universidade, para um programa de mestrado, e você ser reprovado. Aí você, nossa, meu projeto estava muito ruim. Às vezes, gente, nem é porque o nosso tema é ruim, não é porque o nosso problema está mal elaborado. Eu acho que estou ficando... É por conta somente que não combinou a área de concentração com o meu tema. Então, por isso que eu digo que é importante, antes da gente submeter nosso projeto para aquela universidade, ver qual é a área de concentração que aquela universidade se interessa, né? Não sair mandando o nosso projeto sem conhecer a estrutura do programa de mestrado. E maratonar editais de mestrado, eu lembro que, assim, o meu hobby, na época da minha graduação, era
era ler de tarde de mestrado. Eu amava, gente, porque aí eu ia conhecendo o que se cobrava, eu me imaginava em cada etapa daquelas. Nossa, eu li muitos editais de mestrado de muitos programas. É tão verdade isso que eu tentei 4 processos seletivos de mestrado, viu? E passei nos 4. Depois foi uma guerra para decidir qual eu ia cursar. Mas aí já é minha experiência, já é algo mais profundo, né? Vamos focar aqui. Não existe o estar pronta. Eu tinha uma amiga, né, que ela falava assim, Jaciara, eu não vou tentar mestrado porque eu não tô pronta. Eu tenho que amadurecer, minha escrita tem que amadurecer. Eu não tô pronta. Eu quero primeiro ser professora de história para depois eu tentar mestrado. Mas, gente, eu sei que tem gente que consegue, anos depois de ter formado, né, consegue entrar no mestrado, mas vocês entendem que a pessoa vai perdendo o ritmo, vai se acomodando, vai tendo outros projetos de vida. Então, assim, se você não tentar, quando você está no calor daquele momento, né, finalzinho de graduação, posteriormente pode ser mais complicado. Não que é impossível, é possível. A gente tem colegas do mestrado que se graduaram há muitos anos e que entraram no mestrado agora. Então, cada pessoa tem seu ritmo, tem seu tempo. Mas, porém, todavia, entretanto, o que eu aconselho é você se limitar porque, não estou pronta. É você mergulhar e entrar mesmo, certo? Mas, claro, isso depende de realidade para realidade. Viver, como eu falei no slide anterior, né? Quando eu falo de viver a universidade, eu falo de vivenciar, né, os grupos de pesquisa, as pausas, às vezes, ela é fundamental, né? Não adianta você, eu vou ler vários artigos hoje, amanhã eu vou ler vários artigos. Gente, cadê a pausa? Né? Então, assim, você também se dar um tempo de descanso. Olha, eu aqui falando isso. Eu mesma me cobro altamente. Eu aqui falando para vocês, para, né, moderarem mais. Mas atualmente eu estou amadurecendo mais quanto a isso. Ouse, né, entrar em contato com alguma bibliografia. Eu lembro na minha graduação, quando eu tinha um seminário, eu li os artigos, né, do tema. Aí, já no meu terceiro período, eu lembro que eu entrei em contato com o autor de um artigo que eu achei o tema dele incrível. E aí eu fiquei muito curiosa e enviei e-mail para ele perguntando as dificuldades que ele sentiu para trazer aqueles resultados daquela pesquisa, né? Quais os desafios. E aí ele me respondeu, me retornou, e aí eu falei no seminário isso. Nossa, isso foi muito bom. E aí eu já tive, né, contato com o pesquisador, eu lá no terceiro período. Então, né, quem não tenta, não sabe se vai dar certo ou não. Toda vez que eles vão responder, não, né? Mas existem aquelas pessoas que ainda são bem acessíveis. Participação de eventos internacionais, né? Tentem participar de eventos, como eu já falei aqui para vocês. Agora, indo para uma dúvida, né, Jaciara, eu posso escrever meu projeto de pesquisa para a seleção de mestrado com o mesmo tema do TCC? O meu foi, da minha amiga foi. Então, assim, depende. Lá na defesa do seu TCC, a sua banca disse que seu tema tem potencial para o mestrado? Você consegue aprofundar mais sobre aquele seu tema? Você vê que dá para trazer mais fontes, mais análise? Se sim, você tem todo o direito de trazer o seu tema de TCC para o seu mestrado. Claro, né? Se aprofundando e refletindo mais criticamente com as fontes, com a bibliografia, alargando mais, né? Claro. E outra coisa, né? Você não se comparar. Isso acontece muito. Eu faço isso. Mas, assim, o não se comparar é que, tal pessoa está produzindo, tal pessoa já terminou o TCC dela e eu ainda não terminei. Vou pirar. Não, gente. Cada pessoa tem seu ritmo. Vão ter dias que você vai escrever 3 páginas. Vai ter dia que você não vai querer nem olhar para o seu texto. E escrita é isso. Escrita é processo, como eu falei para vocês. Vocês não devem se comparar com o seu colega. Porque ele tem uma vida, você tem outra vida, você está em outro contexto, ele está em outro contexto. Certo? Fica a dica. Seguir as páginas acadêmicas, o follow. Gente, meu Instagram,
Eu sigo muito Instagram, né, de pessoas que trabalham com pesquisa científica, que encorajam a gente a tentar processos seletivos de mestrado, falam sobre a ABNT, falam de escrita, promovem cursos de escrita acadêmica. Então, assim, inspirem-se nessas pessoas. E o network, né, o que seria o network? É rede em inglês, né, network. É como você criar uma rede de contatos, né? Ter amigos que já estão na pós-graduação, ter amigos da graduação ainda. Você tentar, você quer fazer um texto comigo para a gente publicar numa revista juntos? Você pesquisa um tema parecido com o meu, principalmente nos eventos, que a gente conhece pessoas que têm temas parecidos com o nosso. Você aceita publicar comigo? Você aceita fazer um mini curso comigo? Então é você, né, tentar trabalhar assim em parceria. Gente, no início, eu era muito individualista, eu gostava muito de publicar sozinha, de fazer tudo sozinha. Mas, gente, é muito desgastante, né? A gente precisa, sim, de parcerias. E a dica, né, para você definir um tempinho para você estudar língua estrangeira. É necessário? Não. Mas, assim, para você ter uma possibilidade de fazer um doutorado sanduíche, para você ir para outro país, estudar lá, fazer metade da sua pesquisa lá em outro país, porque muitas universidades abrem editais oferecendo essa possibilidade. E aí, se você ter esse domínio na língua, vocês podem ir. Outra coisa também, às vezes o nosso tema, algum autor, ele é da Inglaterra, ele é espanhol e ele escreve em outra língua e você necessita ter contato com aquela obra. Então, você vai lá e já tem o domínio para ler aquele autor. Para vocês, a importância de ter alguém para ler o projeto de vocês, né? Não somente o projeto, mas qualquer outro texto que vocês venham produzir, né? O feedback dessas pessoas é imprescindível. Principalmente, né, se vocês tiverem professores que se tornaram, né, parceiros, amigos. Aqui eu coloquei alguns designs, né, de links de logotipo que vão ajudar vocês nesse mundo acadêmico e vão tornar mais leve a sua trajetória. Primeiro, o Google Acadêmico, onde você pesquisa, né, artigos científicos de forma mais prática, mais rápida, onde você tem a referência de forma pronta. O Copyspider, que é, assim, um detector de antiplágio. Dá para usar ele gratuito, ele é muito bom para a gente passar o nosso trabalho lá e aí a gente vê se tem plágio ou se não tem. Aí exige uns minutos, né, para analisar. Se caso tem algum plágio, ele mostra o site que a gente plagiou, algo assim. Então, é muito importante. A plataforma Sucupira, o catálogo das dissertações e teses, sim, com certeza vocês já ouviram falar em algum desses nomes que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Acho muito importante vocês darem uma olhadinha em cada um deles que eu estou mostrando para vocês e tentar conhecer como acessa, como utiliza. Minha experiência com a pós-graduação minha experiência com a pós-graduação, como eu contei para vocês, né? Eu queria mestrado desde exatamente no meu terceiro período, né? Quase na metade da graduação. Foi onde eu me interessei pelo mundo acadêmico, onde, assim, foi como se fosse, assim, um despertar. Eu tive, assim, um despertar. E aí eu comecei a me engajar, participava, estava envolvida em muitas atividades. E aí o meu currículo Lattes foi só sendo alimentado. Eu saí da minha graduação com um capítulo de livro, um artigo publicado e outros resumos publicados, só que eram em anais, né? Mas em revista, somente um artigo e um capítulo de livro, mesmo em livro. E aí, eu lembro que eu era muito entusiasmada, né? Assim, com o meu tema também. Eu conheci a minha temática numa bolsa científica, através de um professor. Então, e cada vez que eu apresentava meu tema para um simpósio temático, em eventos, as pessoas sempre elogiavam, né, assim, o entusiasmo que eu falo da minha pesquisa. Eu acho, gente, que, assim, um ponto importante para você dar continuidade à sua pesquisa, de você não parar, é você ter paixão pelo seu tema.
é você não escolher qualquer coisa para pesquisar. É você ter aquela identificação com aquela temática, sabe? Porque quando tudo apertar, tudo ficar mais difícil, você se desanimar, você se agarra naquela paixão que você tem. E aí eu sempre fui muito elogiada, né, nos simpósios, pela forma que eu falo da minha pesquisa, da propriedade que eu tenho de falar sobre isso. Isso foi só me encorajando até tentar o mestrado. Então, assim, é importante vocês terem, claro que não é aquela paixão fanática exacerbada, é você também ter a posição crítica de um pesquisador, né? Mas é você também gostar daquilo. Eu já tive vários entraves, né, obstáculos, principalmente na busca pelas fontes históricas, né, que a gente tem. O mundo da pesquisa não é só flores, há os terrores também. E aí eu lembro, né, muitas coisas assim que eu já passei para ter acesso às fontes, né? Mas no final, assim, se não fosse pelo meu gosto da minha pesquisa, pelo apreço que eu tenho, pela contribuição que eu tenho vontade de oferecer, eu já tinha desistido. Então, é só para vocês saberem que o caminho é difícil, mas, né, a gente consegue. Eu coloquei aqui uma frase, né, para a gente fechar aqui a abordagem. Gostaria que vocês parassem agora o que vocês estão pensando. Eu sei que é um pouco difícil a gente pausar os nossos pensamentos, né, mas tentar ler essa frase com bastante atenção. Cada um constrói a sua história. Ninguém disse que seria fácil. Eu não estou aqui dizendo para vocês que é fácil ingressar no mestrado, que é fácil permanecer no mestrado, porque ingressar é diferente de permanecer. Mas, apesar de pensar muitas vezes em desistir, o propósito, aquela meta de vida, sempre deve ser maior. Te desejamos uma linda história de vida. Não desista, vale muito a pena. Nossa, gente, a recompensa depois, imagina, você tem todo um trabalho para construir um artigo para um evento, e aí eles mandam um e-mail depois, seu trabalho foi aceito para ser apresentado. Nossa, isso é muito gratificante, a gente sente um espírito de produtividade, assim, super alto, então vale muito a pena. E por último, eu coloquei aqui para vocês o meu Instagram, tanto, né, o pessoal quanto o profissional. Caso alguém tenha interesse, eu sempre estou postando editais de mestrado, sempre posto coisas de história. Esse Prof. Dejaci, gente, ele é um que eu ensino, né, a construir um projeto de pesquisa, as etapas, eu compartilho toda a minha trajetória acadêmica. Tudo que eu faço, todos os meus passos, se eu sou aprovada num simpósio, se eu publico um artigo aqui, qual revista eu publiquei. Então, eu tento sempre, né, eu gosto muito de ajudar, gosto muito de ensinar, acho que faz parte, né, do nosso ofício de historiador. E, atualmente, eu estou entrando no último semestre do mestrado, já me qualifiquei, que a gente passa por uma qualificação. Graças a Deus. Amém, Senhor. Vou me embora mais nunca. Vou me embora sim, gente. Inclusive, começo do próximo ano, né, em 2024, eu irei estar finalizando o meu mestrado, se Deus quiser, né? Como eu falei para vocês, é difícil, mas é difícil, é um prédio bem alto. A gente tem, né, que ter sempre em mente a nossa meta de vida, os nossos objetivos. Claro que prezar, né, pela saúde mental é fundamental, mas com muito esforço a gente consegue. Então, era isso que eu queria transmitir para vocês. Deixa eu tentar parar a apresentação aqui. Obrigada, né? Acho que eu fiquei um pouco até descabelada, mas não tem nada, não. O que vale é o conteúdo, né, pessoal? Obrigada a todos e a todos que ficaram até o final. Eu agradeço a oportunidade, né, de ter falado um pouco, né, da minha experiência, da minha trajetória. É sempre muito gratificante. E qualquer dúvida, como eu falei para vocês, eu coloquei, né,
o contato, tanto do e-mail quanto Instagram, caso alguém queira entrar em contato, comentar o vídeo, fiquem à vontade para entregar a atividade, caso assim vocês, né? Lembrem-se sempre, não existe o estar preparado, né? A gente faz o que o momento, né, oportuniza a gente. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje no nosso mini curso. Agradeço a experiência e obrigado para quem ficou até o final. Tchau, tchau.